Gente, boa tarde, aqui professor Diego, se ajeitando aqui pra gente começar a nossa aula, nossa primeira aula, videoaula, né, que vai ser continuação dos temas que a gente já estava abordando, que a gente estava falando sobre identidade. Eu vou estar aqui nas minhas mãos com o livro para ir acompanhando e indicando para vocês como acompanhar, né, em que parte vai estar cada conteúdo que eu vou falar hoje. Lembrando que eu sempre abordo um pouco mais do que o conteúdo que está no livro, porque, né, senão para que ia ter professor, né? E falo de outras formas também para que fique melhor compreensão. Mas o mais importante, enquanto a gente estiver aqui, eu vou pedir para que vocês anotem as suas informações durante o vídeo mesmo. E depois, em outro momento, vocês venham a mandar. Pode mandar lá pro e-mail e manda assim que vocês assistirem o mais rápido possível. E aí eu posso responder essas perguntas em texto, ou no próximo vídeo, no começo do próximo vídeo, posso já respondê-las, enfim. Vamos ver como vai funcionar melhor. A gente estava falando, agora já indo lá pro livro. Já pegou seu caderno? Ah, você tá de brincadeira, né? Que ainda não pegou o caderno e nem papel e caneta. Vai lá pegar, eu espero. Já pegou, né? Se pausou, vai. Já pegou. Pra mim já pegou. Então se não pegou, pausa o vídeo. Se pegou, vamos continuar lá. Então, a gente estava falando sobre identidade. Lembra que eu tinha pedido um texto? Não esqueci desse texto. Deixa esse texto lá, onde eu pedi, lá no caderno. A gente vai estar falando sobre essas outras coisas que agora são importantes a gente falar, para depois a gente retomar esse texto. Depois, esquece esse texto lá no caderno de vocês. Quem não sabe nem de que texto estou falando, converse com seus colegas, porque eu já falei na última aula também. Então, eu tinha pedido para vocês refazerem esse texto. Alguns sons vão acontecer porque Milly está por aí, então é possível, tá? Mas vamos lá, eu tinha pedido para vocês fazerem em casa, né? Essa página 26 do livro, capítulo 2. A gente tá falando de capítulo 2, né? Que é o capítulo que fala sobre identidade. E aí esse capítulo ele é muito importante, porque lembra que a gente falou sobre identidade e o que era identidade, o que é esse negócio de identidade. Então, só para retomar, para quem não lembra, identidade é tudo aquilo que está ao nosso redor e agrega valor na gente. Não necessariamente valor financeiro, mas que agrega algo na gente. Então, do que a gente é composto, né? Se a gente for pensar além das células e tal, quem nós somos hoje, a pessoa, a mente que nós somos hoje, é composta da nossa família, dos pensamentos dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, da escola que a gente trabalhou, da escola que a gente estudou, no caso de vocês, as experiências de infância, de adolescência, tudo isso compõe quem vocês são. Os antepassados de vocês, os avós, da onde eles vieram, quem são eles, como eles viviam, como eles se relacionavam com o mundo. Então tudo isso compõe quem nós somos, quem vocês são, quem sou eu, né? Então, eu dei até um exemplo em aula do RG, que o RG hoje em dia ele carrega tipo sanguíneo, CPF, o número do RG, ele às vezes carrega a carteira nacional de habilitação, carteira de habilitação, número de habilitação lá, nome do pai, nome da mãe, da onde você veio. Então percebe que tudo isso são as informações que são importantes, burocraticamente falando, sobre você, mas você é composto de um monte de outras coisas, certo? Tá aí tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Qualquer coisa, vá anotando no seu caderno. Lembra, final de toda aula sempre tem um resumo, não esquece. Um resumo que é uma síntese, não é nem um resumo. Eu falo resumo porque fica mais fácil de compreender. Mas assim, a síntese, sobre o que foi essa aula, o que eu aprendi, o que eu posso relacionar esse conhecimento, com o que eu posso relacionar.
tô aprendendo isso em outra matéria, tô vendo alguma coisa parecida em outra matéria. Pensa nisso, vai ajudar vocês. Então, da mesma forma que a gente está falando de identidade, a gente também pode falar de identidade musical, né? A identidade musical, o que que é? Tudo, se a nossa identidade, ela é tudo aquilo que está ao nosso redor, nos influenciando, reagindo, isso também nossas escolhas, tá? Não é só o que está ao nosso redor, não. Porque você pode, por exemplo, nascer em uma família super rica, que tem uma empresa e querer vender artesanato na praia. Porque é uma escolha, entende? Então, por mais que os valores eles do nosso redor eles influenciam na pessoa que nós somos, nós fazemos escolhas de aderir a esses valores, ou de questioná-los, ou de ir por outro caminho, tá? Isso qualquer ser humano, importante dizer. Tá? Então a gente está falando aqui de identidade musical. Identidade musical, se nossa identidade ela é isso, a identidade musical também, entende? Por quê? A identidade musical ela vai se dar nas influências musicais que você ouve, nas influências do que você lê, do que você gosta. Percebe que tem um monte de coisa aí que influencia? Então, se para o nosso jeito de ser, a gente é influenciado pelo jeito de ser dos nossos pais, pelo jeito de ser dos nossos avós, das pessoas que cuidaram dos nossos pais, das pessoas com quem eles conviveram, se tudo isso compõe quem nós somos, então a nossa arte também é reflexo de tudo que está ao nosso redor, do nosso momento histórico, político, social. Então, olha só que louco, tudo está conectado. Esse é um segundo assim para você respirar e compreender a dimensão das coisas. Pronto? Arrasou. Então, identidade musical. A gente está falando quando a gente fala de identidade musical, a gente está falando de todas essas riquezas que estão ao nosso redor e que nos influenciam. Não só o estilo musical. É importante dizer que nossos estilos musicais que a gente ouve hoje são referências de outros estilos musicais. As pessoas que fazem música hoje ouviram pessoas que faziam música antes, que ouviam pessoas que faziam música antes, que ouviam pessoas que faziam música antes, sabe? Então a gente tem uma rede de influências aí antes de chegar no pop. Então o rock ele vem de outros lugares, sabe? Ele vem de um outro lugar. E é importante compreender que essas influências, não só influências musicais, mas as influências da onde esse artista as influências de quem são os pais, como ele foi tratado, como ele viveu, tudo isso forma a música da pessoa. Então quando você vai ouvir uma música minha, eu vou falar de mim porque, né? Mas quando vocês ouvem uma música minha, por exemplo, eu cantando uma música minha, vocês vão ouvir não só uma melodia minha, uma letra minha. Você vai ouvir o pensamento de uma pessoa, a expressão de uma pessoa, depois que ela já foi influenciada por várias outras pessoas. Então a minha forma de falar é influenciada por vários processos internos, por vários processos de pessoas que eu conheci, formas que eu ouço cantar. Lembra daquele exemplo do Van Gogh? A pessoa que pinta Van Gogh. A pessoa que só vê Van Gogh. Ela desde pequena ela só vê imagens de pintura do Van Gogh. Tudo bem, não é um julgamento, é só um fato. E aí, essa pessoa, ela vai pintar e ela aprende a pintar. Qual vai ser a maior referência dela? Van Gogh, claramente. Porque é a única que ela tem. Então, o pintar dela, como vai sair o desenho dela, vai ter muita influência do Van Gogh. Mas também vai carregar ali muita influência do redor dessa pessoa. Das coisas que ela vive, das coisas que ela viveu, das pessoas que ela conheceu, das ideias que a fazem pensar.
Então, quando a gente fala de identidade musical, a gente está falando de todos esses lugares, né? A gente está falando da influência musical, da influência histórica, da influência social que cada um desses artistas tem, né? Aqui no a gente vai ver alguns exemplos na página 27, 28 e 29. Vai ter alguns exemplos de artistas que vai fazer essa relação, né, da história de vida com, com a música dessa pessoa, com os temas que ela canta, com os temas que às vezes ela escreve, entende? E a mesma coisa da pintura, os temas que essa pessoa traz como temática na poesia, no teatro. Então, quais são os temas que eu quero falar? Quais são os temas que eu quero falar na minha obra? Sobre o que eu quero falar? Então, a gente vai ver aqui três músicos, um afro-brasileiro e dois afro-americanos. E é importante a gente compreender justamente esse lugar, né? Porque são três músicos que cantam, que fazem estilos totalmente diferentes, mas eles trazem essa história deles. Então a gente tem aqui Jair Rodrigues, a gente tem Nina Simone e a gente tem James Brown. Vou pedir para que vocês leiam e também vou deixar linkado o trecho dessa música da Nina Simone. É importante dizer que a Nina Simone, ela que é uma das cantoras que eu acho assim incríveis, intérpretes, pela força e tal. Eu vou deixar linkado o vídeo que ela canta essa música legendado, para vocês entenderem essa letra, compreenderem. E para ajudar um contexto histórico melhor, no vídeo ele vai ter uma explicação na descrição sobre essa história da Nina Simone. E a Nina Simone é uma artista afro-americana que ela viveu num tempo onde o racismo era parte da cultura americana, né? E então ela sofreu muito ela sofreu e viu muito sofrimento por conta do racismo, da separação. O movimento nos Estados Unidos de ir contra as pessoas afrodescendentes, pessoas negras, era tão forte que existiam, tipo, era segregado mesmo, assim, era tipo, você vai pra esse lado se você for branco, se você for negro, você vai pra esse lado. Então era muito pesado. E Nina Simone, ela sentiu tudo isso, né? Porque ela vivia no tempo que ela estava vivendo. Então, a música dela, os temas que ela traz, eles falam desse lugar. Essa música, Ain't Got No, I Got Life, é uma música do musical Hair. São duas músicas do musical Hair que ela une e faz essa interpretação incrível. E ela trata muito desse lugar, né? Ela é uma mulher negra falando sobre o que ela tem, né? E aí a música, ela vai nos dando essa forma. Peço para que quando vocês assistirem esse vídeo, vocês notem como ela canta. Se ela tá cantando, exibindo toda a técnica vocal dela, ou se ela tá cantando pensando na mensagem, saca? Então, e como ela faz isso? Como que ela administra essa música, tá? Então, a gente vai ter esses três. E já beirando aí nessa discussão, a gente também o livro também está trazendo esse tema de falar sobre os estilos musicais. Que os estilos musicais que a gente conhece hoje, eles são influenciados, como eu acabei de dizer aqui um pouco mais atrás, eles são influenciados pelos outros estilos musicais. Então, a gente tem um exemplo do folk americano, que ele é grandemente influenciado pelas letras folclóricas, ou seja, as letras, as músicas que são passadas de geração em geração, as músicas que contam histórias de um povo, sabe, pensamentos de um povo. E aí a gente tem o folk, a gente tem
a música caipira aqui no Brasil, que ele é o sertanejo raiz que a gente chama, que tem essa influência dessas falas das pessoas sertanejas, as pessoas que vivem no sertão. A gente tem também aqui no Brasil, a gente pode ver a literatura de cordel, que também não é música, mas é uma reflexão sobre esse lugar, né, de influência sobre aonde eu vivo. Então, o lugar onde eu vivo, as histórias que eu ouço, isso tudo influencia na minha música, no meu poema, etc. E aí ele vai falar do jazz, do rap, que são eles são gêneros que sofreram preconceito no seu tempo, e assim como o funk hoje, né? A gente tem muitas pessoas que simplesmente falam: não gosto de funk, não gosto de jazz, não gosto de música clássica, mas a gente nem sabe o que é, na verdade. E a gente também não faz o recorte, a gente vê a música a partir do meu ponto de vista, que só é esse. Então, se só é esse, eu não posso sair porque o meu ponto de vista é só esse. Quando na verdade não. É isso que a arte ela vem fazer. Ela vem nos abrir os horizontes e ampliar nossa percepção das coisas da realidade por outros olhares. Então, o funk, por exemplo, ele não é apenas um fruto do comércio, sabe? Ele surge, o funk ele surge em um contexto histórico, um contexto social, um contexto, um outro contexto que às vezes não é o seu, ou do seu colega, ou dos seus familiares. Então, assim como também, se a gente for pensar, o jazz, ele surge em um contexto que não é o nosso, sabe? Porque ele surge lá atrás e ele tem outras influências. Então o funk ele pega essas influências e ele vira uma música que fala uma linguagem de uma galera. E ele fala sobre realidades dessa galera, sabe? Então, hoje, obviamente, o estilo ele se popularizou. Então, hoje em dia, o funk ele é mais do que isso. Ele transcende esse lugar. Ele anuncia a todos, às vezes, uma realidade que é específica. Então, ele tomou outra proporção, porque agora já é um estilo definido, né? A gente já tem a definição, né, do que é funk. E claro que tudo isso muda, né? O funk de 10 anos atrás é diferente do funk de hoje, né? Enfim, aí depois eu vou passar todas as atividades. Na descrição vai estar todas as atividades. E é isso. Então aí na página 31 vocês vão ver também que o livro vai falar sobre esse lugar, né? O lugar onde se vive, onde o artista está, ele diz muito. E quando eu falo lugar, não é só a cidade. O formato da cidade. O que essa cidade cultua. O que essa cidade gosta. Quais são as diversões dessa cidade. Ou até mesmo, qual é a imagem da minha rua. Minha rua, ela tem uma realidade só ou tem várias realidades? Quais são essas realidades? Quais são as cores que estão no meu cotidiano? Quais são as cores que estão na minha casa? Qual é o formato da minha casa? Tudo isso influencia e muito no olhar da gente. Porque, de fato, o olhar ele é influenciado por aquilo que a gente olha e pelo ponto de vista que a gente olha. Então, se a gente muda o ponto de vista, o nosso olhar muda. Isso se a gente está aberto a mudar, né? Então, uma das coisas que também o livro ele vai trazer é sobre essa questão do recorte da identidade. A gente está falando de recorte agora, né? Porque, tipo, se a gente pensar recorte, o que é um recorte? Ele é só uma parte de um todo, certo? Então, se ele é uma parte de um todo, ele vai dar um ponto de vista que às vezes eu não consigo ver no todo. Então, eu preciso de um recorte para conseguir visualizar no todo, certo? E então, esse recorte da questão dos papéis femininos é interessante,
Porque a gente já vai começar a tratar esse assunto que é o do próximo capítulo, que é o assunto sobre a representação feminina, sobre o feminino, né? Então estejam ligadinhos aí nos próximos capítulos. Nesse capítulo a gente vai falar sobre essa artista que é a Cindy Sherman, e ela traz figurinos, ela traz fotografias produzidas que tratam essa mulher de hoje, né? E é bom entender que quando a gente fala de tratar da mulher de hoje, a gente está falando de uma mulher que hoje tem um lugar para falar. Hoje ela consegue ser diretora de cinema. Hoje a mulher ela consegue ser chefe de uma empresa. Hoje a mulher consegue ser artista e expor a sua obra. Mas quando a gente fala de renascimento, quantos nomes femininos vêm? Acho que só um, que é o da figura mais presente no Renascimento, que é o da Maria, que é a mãe de Jesus, e ela é super representada no Renascimento. Mas ela só a gente só está falando de representação então da mulher. A gente não está falando de uma mulher protagonista de um ateliê ou que tenha seus trabalhos em museus. Existe um grupo, eu só não vou me lembrar o nome deste grupo agora, é um grupo americano que as mulheres elas fazem isso, elas... Avião, estamos em Guarulhos. A mulher, esse grupo ele escancara nas portas dos museus quantas mulheres estão expondo ali em comparação aos homens. E quantos corpos nus são representados, e quantos nus femininos são representados e quantos nus masculinos são representados em museus. A gente não tá, eu não estou aqui no intuito de fomentar essa discussão de que sobre um passado. O passado é o passado. No passado, as mulheres eram representadas muitas vezes nuas, muitas vezes com roupa, mas eram muito mais representadas mulheres nuas do que homens nus, por exemplo. Se a gente for pensar em toda a história da arte. Mas quantas mulheres foram protagonistas dos seus tempos? Ou quantas mulheres produzem arte hoje e em comparação a um século atrás? Então, quando a gente fala de mulher na arte e a gente fala, não, mas mulher na arte sempre teve. Na real, não. Na real, quando a gente vê os compositores clássicos, eles são homens. Quando a gente vê a história eurocêntrica, a história contada do ponto de vista europeu, ela é uma história muito masculina. É uma história com grandes figuras masculinas. Então, quais são as grandes figuras femininas da história que vem à sua mente? E quais são as masculinas? Só de pensar que já veio, né? Masculina já vem Pedro Álvares Cabral, vem o Napoleão, vai vindo um monte de gente, Alexandre o Grande, Carlos Magno, vai vindo vários nomes. Agora quando a gente vai pensar em feminino, tem a Princesa Isabel, tem... entende? Tem muitos nomes. Tem Joana d'Arc, a gente tem... como que é o nome daquela mulher? Ó, tá vendo? Eu sou fruto de uma sociedade que me criou dessa forma. Então, vou pensar mais em nomes femininos, infelizmente. Mas isso é bom a gente discutir porque é uma realidade, tá? E a gente, claro que hoje já há uma mudança muito grande nisso. A gente tem hoje mulheres protagonistas no cinema, histórias de mulheres protagonistas no cinema. Mas isso ainda é muito novo. Então percebe como a questão de identidade, identificação também importam, né? Quando você vê uma história, você ouve falar de uma rainha negra. Quando se conta essas histórias de que existem rainhas negras, que existem rainhas gordas plus size, então que existiram, sabe? Quando a gente conta a história de uma forma muito mais ampla, ela toma outra dimensão, porque eu consigo me identificar com essa história, entende? Então,
é importante compreender que a identidade, já que ela é composta de todas as coisas que estão ao nosso redor, ela é composta também dos pontos de vista da minha galera, né? Que estão ao meu redor. Então, se dentro da minha sociedade, por exemplo, se eu vivo no século XVII, os meus pensamentos vão ser muito influenciados pelos pensamentos do século XVII. E se eu buscar inovar isso, eu vou sair dessa curva. Claro que eu vou abrir novos horizontes. Mas sempre o que essas coisas, essas discussões, elas sempre vão estar sendo renovadas. Porque a gente sempre vai estar crescendo, evoluindo como sociedade. Então é importante a gente ver os recortes para ver o todo, saca? Então recorte, por que as pessoas do passado, elas são importantes? Por que essas referências do passado são importantes? Para construir a identidade de hoje. Para construir a minha identidade. Eu saber do meu passado, eu saber quem são os heróis do meu passado, eu consigo compreender quem sou eu e quais são os meus ideais, etc. E quando a gente fala de identidade, a gente também fala de símbolo, né? Por que é um símbolo? Símbolo é aquela coisa que a gente olha, a gente já tem um monte de significado junto. Então, quando a gente está com fome e a gente vê o símbolo do McDonald's, esse símbolo ele vai nos remeter a muitas coisas. Vai nos remeter às vezes que a gente já comeu lá, vai nos remeter aos lanches, ao sabor, a propaganda. Vai trazer muitas coisas. Só o M do McDonald's já vai trazer muitas lembranças na gente. Quando a gente vê uma cruz, um crucifixo, logo vai trazer vários significados pra gente. A gente sendo cristão ou não, você sendo cristão ou não, vai vir um monte de significado para você sim. Porque a gente é criado com esses símbolos sendo muito aparentes na nossa vida. Então, esses símbolos, eles trazem muita coisa. Na página 35, vocês vão ver que a gente vai falar sobre símbolos e vai abordar o totem. O que é o totem? Totem é uma estrutura, uma escultura. Ela é esculpida, ela é feita. E nesse totem ele vai trazer várias representações. Podem ser de animais, animais de poder, animais sagrados para alguma cultura norte-americana, né? Quando eu falo cultura norte-americana, pensa dos nativos norte-americanos, não dos colonizadores, tá? Vamos pensar nos nativos, ou o que a gente chama de índio, né? Então, os nativos norte-americanos, sim, eles tinham essa questão do totem. Então eles traziam esses símbolos. Então os animais, às vezes, eles tinham significados espirituais, ou às vezes eram animais que eles tinham contato, etc. E tal. Aí vale o aprofundamento de vocês, caso vocês tenham interesse, né? Então, esse símbolo, né, esse totem, ele é carregado de significados. E aí esses significados, eles podem ser vários, né? Então, quais são os totens de hoje, né? Quais símbolos que são carregados para vocês hoje de elementos, de significados, tá? E aí, eu vou explicar duas atividades práticas, porque existe as atividades, né, que são essas que tá escrito atividades, eu não sei se vai estar ao contrário, se tiver, é isso, mas é o que está escrito atividades assim em cima. E vão ter as atividades práticas, que é o quadrinho amarelo. Então as do quadrinho amarelo que vocês deverão fazer vão ser as da página 30 a da página 30 e a da página 35. São essas duas que eu quero que vocês trabalhem. As outras, a gente vai... as outras podem até ser feitas, mas assim, essa daqui da página 31, ela vai ser meio difícil porque é uma maquete. E a da página 34 também vai ser meio difícil por conta
que vocês estão em isolamento, então não vai dar para vocês dialogarem ou irem na casa um do outro. E também não incentivo isso, tá? Pelo contrário, se comuniquem por vídeo. Agora vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Então é isso, galera. São essas duas atividades que a gente vai fazer. A primeira essas duas atividades práticas, no mais, da página 30 até a página 35, todas as atividades, tá? Essas atividades que são atividades da página 30, ou melhor, da página 30 não, antes da página 30, da página 26 até a página 30, atividades e leitura. Leiam, anotem nos livros de vocês, façam desse livro próprios de vocês. E as práticas, eu quero as práticas da página 30, que é a prática que vai falar sobre os antepassados, né, pra gente fazer essa pesquisa sobre quem são os nossos antepassados, a história do nosso povo, quando eu falo nosso povo, o povo de vocês aí, ó, da casa de vocês. Qual é a história? Da onde eles vieram? Da onde os avós, os pais, os tios, onde eles vivem? Como foi a vinda dos pais de vocês até Guarulhos, ou sei lá, se não são de Guarulhos, como eles chegaram até a casa deles? Se eles são de Guarulhos? Se eles são de outro estado? Pesquisa isso, escreve no seu caderno. E aí, aqui da página 35, a atividade ela vai falar sobre a questão do símbolo e do totem, né? Então esse símbolos são essas coisas muito importantes para nós, essas coisas que a gente já olha e a gente já associa a vários significados. Quando a gente vê uma sapatilha, a gente já lembra do balé, a gente já lembra de dança, a gente sabe? Então são coisas que têm um significado amplo. E aí vocês vão fazer, né, os totens, vão pensar nos totens de vocês. E em vez de fazer em folha de sulfite, façam no caderno, tá bom? Vocês podem me mandar essas duas atividades, o texto dela, escrevam no caderno e podem mandar foto, tá? Manda foto ou em PDF. Existe um esquema de fazer isso em PDF com o próprio celular, usando o aplicativo do Google Drive, que ele tem a função de você digitalizar a página de alguma coisa, tá bom? Então façam isso, dê uma estudada, dê uma lida, e é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje, até mais, e a gente vai se falando enquanto a gente tá nesse formato, tá bom? Mandem as dúvidas, escrevam seus resumos e fiquem bem, se alimentem.